Olá, meu nome é Thaís, sou acadêmica do curso de Licenciatura de Educação Física do Claretiano. Vim apresentar o meu projeto, cujo nome é Conhecendo os Jogos Milenares de Tabuleiro. A proposta desse projeto é para ser realizado com o sexto ano, ensino fundamental, anos finais. Os objetivos são estimular os educandos ao senso de pesquisa e capacidade de recriação de novas estratégias, regras para os jogos milenares de tabuleiro. Conhecer historicamente os jogos milenares de tabuleiro, promover socialização, interação e aprendizagem coletiva a partir dos jogos milenares de tabuleiro. Desenvolver criatividade, imaginação, raciocínio lógico e capacidade de tomada de decisão. As disciplinas que também fazem parte desse projeto, além da educação física, são História e Artes. Os conteúdos abordados são História dos jogos milenares de tabuleiro, jogos eletrônicos, classificação dos jogos de tabuleiro, contribuições dos jogos de tabuleiro, história, tempo, espaço e formas de registro, artes visuais e artes integradas. O tempo de duração desse projeto para a disciplina de Educação Física são 5 aulas, para a disciplina de História são 4 aulas e para a disciplina de Artes, 4 aulas. E a aula escolhida para detalhamento da disciplina de Educação Física é a aula de número 3, cujo título é Jogo de Tabuleiro Trilha, com duração de 1 hora ou 1 aula. Os objetivos dessa aula são conhecer a história do jogo de tabuleiro de trilha, suas regras e variações, desenvolver criatividade, imaginação, raciocínio lógico e conceituar jogo de tabuleiro. O conteúdo é jogos e brincadeiras, mais especificamente, jogo de tabuleiro, trilha. As estratégias de ensino. Como mobilização, a ideia é uma roda de conversa. Para desenvolvimento, apresentar o jogo de tabuleiro trilha e conclusão, fazer uma retomada de conteúdo com o assunto abordado na aula. O detalhamento da aula. Nesse primeiro momento, iniciar com roda de conversa, abordando e refletindo a partir do vídeo passado na aula anterior sobre a origem e história dos jogos de tabuleiro. Então, a primeira aula da disciplina de Educação Física será apresentado um vídeo onde aborda a história dos jogos de tabuleiro. Após apresentar o jogo de tabuleiro trilha, sua origem, suas regras e suas variações em forma de texto impresso. Em seguida, propor que os educandos joguem entre si esse jogo de tabuleiro trilha, com as suas regras. Posteriormente, dividir os educandos em grupos por escolha deles, e propor que recriem novas regras ou um novo jogo de tabuleiro citado no vídeo que eles viram na primeira aula. Mas essa confecção desse jogo, ele deve necessariamente contemplar o conteúdo de História e Artes, dos quais as disciplinas fazem parte também desse projeto. Para finalizar, responder questionário oral como forma de retomada de conteúdo abordado na aula e também como avaliação desta aula. Os recursos materiais utilizados para essa aula são TV, texto impresso, caneta, régua, milho e feijão. O milho e feijão, a régua e a caneta foi utilizado para a confecção de um tabuleiro com folha A4. São materiais simples e foi demonstrado também uma ideia de como podem recriar novas regras. Então, aqui a ideia é simples, com folha A4, caneta e régua, confeccionar um tabuleiro de trilha. As moedas que estão nas laterais é somente para fixação do tabuleiro. A ideia é a seguinte, que para colocar a peça no tabuleiro, cada jogador deverá responder uma questão, uma pergunta. No caso aqui foi escolhido uma pergunta de ciências. Se o jogador acertar a questão, a pergunta, ele pode colocar a sua peça no tabuleiro. Caso ele não acerte, ele passa a vez para o seu adversário. Um exemplo de questão é:
Cite um exemplo de relação desarmônica na natureza. Então, a partir dessa pergunta, a resposta deve ser correta para que o jogador possa colocar a sua peça no tabuleiro. Caso ele erre, a sua vez passa para o seu adversário. E assim, consequentemente, até que todas as peças estejam no tabuleiro e o jogo siga normalmente. E essa foi a minha apresentação do meu projeto, de proposta de projeto e detalhamento da aula de educação física. Obrigada.